Glória a Deus. Somente Ele veio, somente Deus Senhor, amém, queridos. Poder sentar. Glória a Deus. O Senhor é tão lindo, meu irmão, tão maravilhoso, que muitas das vezes não temos nem noção de como Deus está trabalhando a nosso respeito, como Deus está trabalhando ao nosso favor. Talvez você está aqui glorificando a Deus, preocupado com muitas coisas. Existe anjos lutando pela tua casa, pela tua família, amém? Sabe que muitas das vezes que Deus levantou homens, a primeira coisa que foi dita para o Senhor é: Senhor, eu não posso, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu sou pequeno. Mas eu glorifico a Deus, meu amado, que quem manda é Ele, quem fala é Ele, quem autoriza é Ele. E o Senhor já te deu palavras, amém? De vitória nessa noite. Então, se você está aqui nessa noite, já é do Senhor, amém? Abre a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Gálatas, capítulo 6. Amém, queridos? Eu peguei a Bíblia aqui da linguagem de hoje, né? Porque eu vi que dá um entendimento melhor naquilo que vai ser ministrado. Diz assim: olha, ajudem uns aos outros. Meus irmãos, se alguém foi apunhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir, amém? Somente os espirituais que corrigem alguém. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem estiver ensinando. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa planta é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno de Deus, do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Amém, irmão? Somente eu passei hoje meditando a palavra de Deus, conseguindo meio do trabalho, né? Teve um momento lá que teve uma formatura, eu estava perguntando ao Senhor, eu falei: Senhor, como é que eu vou estudar a tua palavra? Já tinha lido antes, mas como hoje é o dia, então hoje que a gente gosta de dar aquela queimação mesmo na palavra do Senhor, e eu falei: Senhor, como queimar sua palavra? De repente começou a formatura no quartel, o que fez com que eu ficasse parado, assim, ele teve que parar todo o trabalho. Eu falei: Deus é fiel, né? Fui lá para um lugar, sabe, guardado, ali onde ninguém me perturbasse, e comecei a estudar sobre esta palavra. Eu comecei a perceber que o tema da mensagem de hoje é o princípio da confrontação. Só esse tema já dá dor. Quando fala sobre ser confrontado, isso já dá essa dor de espinha tremenda. E eu comecei a imaginar que todos os homens de Deus passaram por esse princípio. E veio na minha mente, o primeiro homem que veio na minha mente foi um homem chamado Jacó, que diz o texto que quando ele nasceu grudado ali, junto com seu irmão Esaú, e recebeu esse nome como usurpador. Diz a Bíblia que havia na sua casa uma falta tremenda ali de amor. Por quê? Porque diz a palavra do Senhor, meus amados, que o pai amava a Esaú, porém a mãe amava Jacó. O lar já começou totalmente errado quando houve essa preferência, quando houve essa disputa entre os irmãos, no qual o pai olhava para o irmão mais velho e dava o seu amor, e a mãe dava para o mais novo. E aqui começou uma das primeiras batalhas
de confronto dentro da casa de Jacó, dentro da casa de Esaú. E diz a Bíblia que, de repente, meu amado, o pai dele já estava à beira da morte. Olha para Esaú e fala assim: Esaú, vai buscar uma caça para mim, faz um prato bem gostoso para mim, e quando vier eu vou te abençoar. Diz o texto, meu amado, em Gênesis, que quando ele foi buscar essa caça, a sua mãe, ouvindo isso, já olhou para Jacó e falou: Jacó, essa é a hora de você chegar até lá e tomar a bênção do seu irmão. Jacó fica preocupado. Jacó fala assim: como é que eu vou roubar a bênção dele, mãe? Isso vai tornar para mim maldição. E ela falou assim: não, que a maldição venha sobre mim. Mas tudo isso, amado, foi porque o Senhor permitiu. Porque antes disso, diz a palavra do Senhor, que Esaú, querido, quando estava com fome, encontrou com Jacó. E Jacó olhou para ele, ele falou assim: me dá esse prato de lentilha. E ele falou assim: tá, eu te dou, mas você tem que me dar a sua prima, a sua bênção. E ele, querido, deu a bênção dele em troca de um prato de comida. Quantas pessoas, meu amado, têm dado a bênção do Senhor por qualquer coisa? Quantas pessoas têm dado a bênção do Senhor por, meu amado, sabe, talvez por palavras contrárias? E diz a Bíblia que por causa disso Deus permitiu tudo isso. E diz o texto, para resumir, que a mãe dele então viu que Esaú era mais cabeludo e ele era uma pessoa lisa. E veio logo na minha mente: o meu irmão tem um irmão meu que ele é todo cabeludo, né? Eu sou carequinha. E eu comecei a lembrar disso do meu irmão na hora. Que quando ele falou: mãe, mas o meu irmão ele é cabeludo, como é que eu vou enganar meu pai? E diz que a mãe dele então pegou um animal ali, pegou o pelo do animal, colocou sobre a mão dele, colocou a roupa de Esaú sobre ele, e ele foi até o seu pai. Agora eu vou dar uma revelação de Deus tremenda que o Senhor me deu. Diz a palavra do Senhor que quando ele chega diante do pai dele, ele começa a falar com o pai dele sobre a bênção, traz ali o prato que a mãe dele preparou. Diz a palavra do Senhor que o pai dele chegou e falou assim: vem para perto de mim, meu filho. E ele chega perto do pai. Quando ele chega perto do pai, diz o texto que ele então sente o cheiro. E ele fala: nossa, cheiro de orvalho. O cheiro é cheiro de Esaú. E ele coloca a mão na mão de Jacó. E quando ele bota a mão de Jacó, porque Jacó tinha colocado nos pelos de animal, diz a Bíblia que quando ele bota a mão, ele fala assim: a mão é mão de Esaú, mas a voz é voz de Jacó. Meu querido, quando eu li esse texto, Deus me deu uma revelação tremenda, meu amado. Que tem muitas pessoas que se vestem como crente. Tem muitas pessoas, meu amado, que levantam a mão como se fosse crente, querido. Mas a voz não passa a voz de Jacó, a voz do enganador. Mas eu sei que tem pessoas vitoriosas, amém, meu amado? Sabe assim que teu pai te enxerga, querido. Muitas vezes tentamos vir ao culto e às vezes maquiar algumas coisas, mas o Senhor conhece a voz do verdadeiro adorador. E diz a palavra do Senhor que está procurando, amém? Cadê os adoradores do Senhor? Não, glória a Deus, meu amado. E tem muitas pessoas que chegam na igreja às vezes com terno, né? Eu conheço muitas pessoas assim com terno, sapateando, sabe? Sapato de couro de jacaré, falando até mesmo do mistério, querido, mas quando chega lá no céu, Deus vê que a voz não é voz de Esaú. Deus olha e vê que essa voz não pertence ao Senhor. Mas o Senhor quer nessa noite ouvir uma voz de adorador mesmo, que adora o Senhor em espírito e verdade, que diz: Senhor, estou aqui, meu Pai. Então, numa dessa noite, o Senhor está nos convocando para tirarmos tudo aquilo que não pertence ao Senhor e nos vestir como filho amado, como filho obediente a Deus. Amém? Em nome de Jesus. E quando eu vi sobre esse tema, o princípio da confrontação, eu comecei a ver o que significa confrontar. Confrontar significa ser colocado frente a frente. Confrontar significa você ficar diante de outra pessoa, ou até mesmo pegar uma cópia e pegar o original e ver se realmente está parecida. Sabe que nós estamos falando todas as quarta-feiras sobre relacionamento. E Deus começou até mesmo antes de eu falar para vocês, o Senhor já começa a ministrar aqui dentro. Eu já comecei a ser confrontado pelo Senhor, e Deus vai te confrontar nessa noite, amém, queridos? E quando eu comecei a ver isso, Deus começou a mostrar, através daquilo que eu estava lendo, sobre algumas características de confrontar. E eu comecei a imaginar que muitas vezes a primeira coisa que a gente faz diante do confronto é se esconder. Sabe, querido, diz a Bíblia que Jacó, ele fugiu do seu irmão, ele se escondeu do seu irmão. Diz a Bíblia que Jacó, ele ficou, teve dinheiro, que Jacó, meu marido, ele começou a herdar várias coisas, que Jacó ainda também foi enganado por Labão. Diz a Bíblia que Jacó ele estava rico, mas teve uma coisa, Jacó ainda tinha dentro dele uma guerra interior. Sabe por quê, meu amado? Que
questões passadas, querido, você não pode ter um milagre do Senhor na sua vida. E diz que ele de repente se depara com o anjo, e ele começa a lutar com aquele anjo. Ele agarra aquele anjo já fala para ele: me solta, eu quero ir para o céu. Ele não deixa o anjo. E sabe que ele diz a palavra do Senhor, que já está vindo já a alva, e está ali Jacó brigando com o anjo. E ele falou assim: não, eu sou largo quando me abençoares. Querido, é assim que nós temos que ser na presença do Senhor, meu amado. Sabe, muitas vezes nós pensamos: pô, pedir é tão errado. Não, querido. Mas o filho, meu amado, ele pede porque ele tem respeito, e ele tem o direito de pedir porque ele é filho, porque ele tem intimidade com o Pai. Então, meu amado, só pede aquele que ora ao Senhor, que busca o Senhor na madrugada. Só pede aquele, meu amado, que realmente tem um coração voltado para o Senhor, que diz: Senhor, eu vou te buscar, Senhor, mas eu não te largo enquanto me abençoares. E sabe que naquele exato momento, então, o anjo toca em Jacó. E quando o anjo toca em Jacó, de repente, quando Jacó ele olha, ele vê Esaú vindo ao seu encontro. Eu imagino, meu amado, que dentro dele ele começou a, sabe, dar uma tremedeira. Eu acredito que dentro dele começou a passar até mesmo alguns medos, porque teve atitudes de medo. Mostra o texto que ele começou a repartir cada um para um lado, que qualquer problema que acontecesse, cada um ia correndo para uma banda. E sabe, Senhor, querido, que quando Esaú chegou diante dele, Esaú então deu um beijo nele, meu amado, e Deus trouxe sobre a vida dele, sobre a vida de Esaú, a restauração e a cura. Ou seja, meu amado, então o confronto, querido, ele gera cura, amém? O confronto, meu amado, que nós temos, ele gera em nós, meu amado, uma mudança tremenda. Então Deus quer te transformar nessa noite, amém? Amém, Deus. Então muitas das vezes passamos algum problema com um irmãozinho na igreja, e a primeira coisa que nós temos que entender, querido, o porquê que aquele irmão está daquele jeito conosco. O porquê que aquele irmão às vezes está cabisbaixo, às vezes quando você vai falar, ele sai. Porque muitas vezes nós queremos simplesmente ir até esse irmão, sabe? Mas pensando que nós somos o dono da razão. Mas a primeira coisa que eu entendo aqui sobre o princípio da confrontação querido, que antes de qualquer confronto é preciso levar em conta as motivações da outra pessoa, o que levou ela, querido, a ter essas atitudes. A segunda coisa que eu vi é que quanto mais demoramos, meu amado, a passar esse confronto, ou seja, a consertar com o nosso irmão, quanto mais demoramos, querido, isso é como câncer. Ou seja, quanto mais demora, mais pior as coisas. Mas quanto mais rápido você for para resolver essas questões, querido, você vai ter sucesso, Deus vai trazer cura, amém? E quando eu vejo isso aqui, algumas pessoas podem estar pensando, talvez, em algum familiar na sua casa. Talvez você pense que até mesmo na sua casa, questões mal resolvidas. Eu fico muito feliz quando vejo pessoas que vêm até através da igreja e dão um testemunho dizendo que estavam sem falar com o seu irmão. E Deus causou ali, meu amado, sobre aquela família ali a cura. Então, meu amado, em nome de Jesus, eu não sei se de repente você está passando por um momento difícil, mas quero dizer para você, querido, que você tem que ser rápido nesse negócio. Sabe por quê? Porque, meu amado, o Senhor pode vir para você, amém? E quando o Senhor vir para a tua vida, querido, o Senhor não pode te achar em falta. E diz a palavra do Senhor, se teu Deus, querido, tirar do seu caminho, meu amado, aquele que se levantou contra você, como vai ser? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu tenho que entender primeiro quais são as motivações, ou seja, o que levou meu irmão a estar daquele jeito. A segundo, que eu tenho que ser rápido, porque isso é como um câncer. Quanto mais demora, mais as coisas vão se complicando. Terceiro, é a pergunta que devo fazer a mim mesmo. Eu me importo o suficiente a ponto de confrontar as pessoas da maneira certa? Quem não sabe, muitas pessoas só pensam em confrontar, só pensam em tirar a história limpa. Muitas pessoas só pensam que eu vou ali saber o que está acontecendo, eu vou ali, sabe? Se for possível brigar, eu vou brigar, porque ele pensa que eu sou crente, eu sou otário. Mas não, amado, nós temos que saber, querido, que se nós formos confrontar o irmãozinho, confrontar, eu falo, ficar frente a frente com ele, conversar com ele, colocar, ver o que está acontecendo na relação, nós temos que entender uma coisa, amado. Você primeiro tem que se importar com ele. E será que você se importa com o seu irmão? A ponto de conversar com ele, a ponto de olhar para ele e falar assim: olha, eu quero conversar contigo, algo não está legal. E quando eu estava pensando nisso, eu lembrei do William. Quantas das vezes eu vejo o William chamando a atenção, que diz o
Às vezes algumas pessoas querem chamar a atenção de outra, mas nem caminha com ela. Então, antes de, querido, chamar a atenção do seu irmão, caminha com ele, meu amado, vê a confiança dele, vê a vida dele. E quando eu li isso aqui, eu lembrei de um jovem. Esse jovem, Deus tem usado muito para a vida dele, está afastado do caminho do Senhor. E esse jovem era uma pessoa muito difícil na igreja. Interessante é que sempre Deus, querido, quando você pede sobre me dar amor, Pai, me dá a sua glória, a sua bênção, Deus sempre colocará uma pessoa difícil no seu caminho. Tem certeza disso? Então você pode dar uma glória a Deus aí, meu amado. Esse não difícil aí, seu grupo familiar, querido, porque Deus está, sabe, te aperfeiçoando. É verdade. E toda pessoa tem uma pessoa difícil ao seu lado. Com Jesus não foi diferente. Ele tinha Pedro era muito difícil. Mas depois Pedro se transformou, querido, num grande homem de Deus, meu amado. Então, quando eu estava lembrando disso, eu estava pensando nesse jovem que ele chegava na igreja. E ele, quando a pessoa cumprimentava ele na igreja, Pai do Senhor, ele tirava a mão da pessoa, olhava e sai para lá, te conheço. Assim, a pessoa totalmente soberba, uma pessoa totalmente difícil de lidar. E chegou alguns jovens para mim e falou assim: poxa, eu não vou dar mais ideia para ele não. Eu falei: por que não? Porque todas as vezes que eu vou até ele, ele me trata mal. E a primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte: mas por que ele faz isso? Eu não sei, deve ser um maluco por aí. E eu falei assim: tenta andar do lado dele, tenta conquistar ele, tenta caminhar com ele. E essas pessoas falaram assim: não, vamos caminhar, deixa ele para lá, não tenho paciência com isso não. E de repente eu fui até ele e falei assim: oi, tudo bem? Aí, para você pode tudo bem, para mim não. Eu falei: rapaz, você é bem, desculpa a expressão, rabugento. Ele achou assim mesmo. E eu comecei ali a tentar conquistar ele, querido. E quando eu comecei a tentar conquistar ele, o Senhor foi me revelando a vida dele. Aí ficou mais fácil. Aí você fala: mas também talvez Deus não iria revelar, meu querido. É somente você tomar uma atitude que Deus vai trazer para você o caminho certo, meu amado. E eu comecei a conversar com ele, eu comecei a falar, e comecei a ganhar a confiança dele. Eu falei assim: posso ir na sua casa? E ele falou assim: vai perder tempo indo na minha casa. Eu falei: não, mas eu quero ir na sua casa. E eu fui na casa dele. Quando eu cheguei até ele, querido, comecei a entender a vida dele, comecei a ver o contexto histórico dele. E eu comecei a perceber que aquele jovem atravessava uma crise, querido, horrível na casa dele. Sabe, amado, os pais dele eram separados. E ele, querido, era parecido com o pai dele. Então, todas as vezes que ele tentava agradar a mãe dele dava um tapa na cara dele. Imagina você, ele fazia comida, ele fazia uma comida para a mãe dele, falou: mãe, aqui, eu fiz uma comida para a senhora. A mãe dele chegava diante dele e dava um tapa na cara dele. Mas quem mandou você mexer no fogão? E aquele menino, todas as vezes que ia para a igreja, ele ia revoltado, querido, porque ele tomava um tapa sem saber por quê. E eu comecei, meu amado, a resolver essa questão paterna da vida dele. Eu comecei a trabalhar na vida dele. Eu fui até a mãe dele também, comecei com a mãe dele, falei sobre isso, que ele não tinha nada a ver com o pai. Se ela teve problema com o pai, não poderia fazer isso com a vida dele. E eu comecei a lutar com ele. Primeiro eu vi as motivações dele. Eu comecei a resolver um problema rápido para que não se transformasse num câncer. Eu comecei a me importar com ele. Sabe que ele passou um mês na igreja. Aquele jovem já era outro, meu amado, na casa do Senhor. Aquele jovem que já era outro jovem, era o primeiro a chegar. Era uma pessoa totalmente comprometida ao Senhor. E Deus tinha um dom tremendo na vida dele, e tem até hoje. Deus deu para ele, meu amado, o dom, querido, de compor músicas. E quando a MK soube disso, a MK foi até a igreja e chegou, foi até o compositor Livson Farias, que gravou aquela música sobre da Fernanda Bruno, sobre missão. Eu vou. E ele foi até lá e ele começou a querer até mesmo levar para a MK, mas ele falou assim: não vou para lá, porque é aqui que eu amo, não vou sair daqui, não vou negociar aquilo que Deus me deu. E meu amado, esse jovem fez uma música tão linda. E ele me chamou, quando ele me chamou, ele falou assim: eu fiz uma música de tudo aquilo que você me ensinou. Eu fiz uma música porque você se importou comigo quando os meus pais me abandonaram. E a música fica até no vagalume, que diz assim: olha, é preciso adorar quando os sonhos e os planos parecem desmoronar. É preciso adorar quando as ondas do mar se levantam para
de naufragar, é preciso adorar no deserto, é preciso adorar na tribulação, é preciso adorar na solidão, é preciso adorar em todo tempo e lugar. Para atrair os olhos do Senhor, é preciso adorar para alcançar o coração do Criador, é preciso adorar para romper os limites, para rasgar os céus, para no deserto o jardim florescer, é preciso adorar. Sabe o que estava dizendo para mim? Ele acabou de tocar aquela música, tocar o teclado. Ele falou assim: olha, eu aprendi que mesmo que minha mãe vem me dar um tapa na minha cara, como ainda ela continua. Quando ela dá um tapa na minha cara, eu vou pro meu quarto e começo a adorar o Senhor. Que mesmo que ela venha tentar acabar com a minha alegria, eu lembro de uma coisa, que o meu Deus me mantém em pé. Amém? Que o meu Deus me mantém em pé. Então, meu amado, eu não sei qual a tribulação você tem passado, mas é preciso adorar no momento de luta, no momento de dificuldade. Você pode adorar o Senhor, meu amado? Amém? Glória a Deus. Então, a terceira coisa que eu preciso entender é que antes de confrontar alguém, eu preciso me importar com ela. Sabe, querido, você precisa mostrar realmente que aquela pessoa tem valor para você. Você precisa, querido, gastar o seu tempo. E eu, até mesmo o Senhor falou assim: olha, liga para ele, liguei para ele, comecei a conversar com ele, Deus começou de novo a revelar a vida dele. E eu falei: rapaz, você vai afastar do caminho do Senhor, o que aconteceu? E quando eu comecei a conversar com ele, ele falou assim: olha, isso é uma questão minha, eu não quero mais voltar para a igreja, eu estou decidido não voltar mais para a igreja. E eu falei assim: então vou deixar você com o Senhor. E hoje eu pegando já peguei lotado, imagina você, meu Deus. Lucas sabe aí, ela Luiz passou um tempinho comigo, lotado, não dá nem para me mexer. O Senhor começou a ministrar no meu coração, dizendo: liga para ele. Eu falei: Senhor, mas ele não quer nada. Senhor, liga para ele. Senhor, mas ele não quer nada, confronta ele. Senhor, mas ele falou que tomou a decisão. O Senhor falou assim: eu estou mandando. E eu não consegui me mexer, já peguei lotado, não chegou em cheio, esvaziou. E eu peguei e liguei para ele, querido. E eu falei com ele assim, falei: rapaz, realmente o Senhor te ama mesmo, para fazer eu aqui já peguei lotado, ligar novamente para você. E comecei a falar com ele. E ele falou: por favor, não desista de mim. Eu sei que ele não desistiu de mim, eu sei que ele tem um plano na minha vida. Ou seja, o discurso mudou. Sabe por quê, querido? Porque ele viu que alguém se preocupava com ele. E ele falou assim: olha, por favor, não desiste de mim. Você é uma das poucas pessoas que se preocupam com a minha vida. E eu falei assim: não, mas eu vou ver novamente você. E eu falei para ele assim: olha, eu quero te dizer algo que vai mudar a tua vida. Talvez ele pensou que ia falar algo, né, fenomenal. E eu comecei a cantar a música dele. E ele começou a, chorar. E falou assim: muito obrigado, você sabe como isso está me fazendo bem. Então, meu amado, Deus quer te usar para confortar pessoas. Mas primeiro a gente precisa mudar o seu coração, amém? Aleluia. Quarta coisa que eu vejo é que no confronto devo ir com a mentalidade aberta. Eu não posso, diante de uma pessoa, sabe, já tendo conclusões erradas acerca dela. Sabe, tem pessoas que vão até outra já com a sua mente fechada, já pronto para poder ter uma reação, querido. E eu aprendi uma coisa: sempre que você tem uma reação diferente daquilo que a pessoa está esperando de você, meu amado, você quebra a pessoa na hora. Então, querido, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Você tem que se importar com essa pessoa. Você tem que, meu amado, saber a motivação dessa pessoa. Você tem que amar essa pessoa e ter a mente aberta. Por quê? Porque muitas das vezes o problema, meu amado, você pode, no meio da conversa, ver o que está acontecendo. E eu coloquei aqui, primeiro, os conflitos são inevitáveis. Por mais que você tente, querido, não ter conflito com ninguém, você vai ter. Por mais que você tente, meu querido, sabe, não, eu vou ficar aqui no meu canto, eu vou me isolar do mundo, amado, você vai procurar alguém para ter um conflito. Você fala assim: olha, pastor, agora eu não quero mais ter confronto com ninguém. Você vai chegar na sua casa e você vai brigar com o papagaio, você vai brigar com o periquito, com o gato, com o cachorro, você vai brigar, meu amado, sabe, com a televisão, com a vassoura. Sabe por quê? Porque nós, meu amado, convivemos sem conflito. Isso faz parte da nossa vida. Nós nascemos já, meu amado, no meio do conflito. Então, querido, todas as vezes que Deus queria trabalhar na vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela passava por conflito. Gideão passou por conflito, Jefté passou por conflito. Sabe por quê, querido? Os conflitos, no meio da vida que nós passamos, ele muda o nosso coração e ele faz enxergar até mesmo, no meio do coração de outra pessoa. Então, os conflitos são inevitáveis, assim como a morte e os impostos. Ninguém consegue se livrar dos conflitos a não ser isolando-se. E tem um filme, né, que
um navio sofreu ali um naufrágio. E aconteceu que o autor, o artista, quando ele chega diante daquela ilha onde não tem ninguém, ele pega uma bola e ele começa a brigar com a bola. É assim também, meu amado, por mais que você tente, querido, você chega aqui na igreja e fala assim: olha, eu sou a pessoa mais calma do mundo, né? Eu sou uma pessoa muito tranquila, mas, querido, eu tenho entrado por muitos conflitos na minha vida, até mesmo no meu trabalho. E todas as vezes, querido, que eu falo assim: olha, Senhor, eu vou me calar, eu começo a entrar em conflito. Sabe por quê, meu amado? O Senhor não te criou para ficar calado, não. O Senhor te criou sim, querido, para você desenvolver, para você crescer em graça, também, meu amado? Para você mudar vidas. Então, para mudar vidas, querido, você vai ter que entrar em conflito. Para mudar vida, meu amado, você vai ter que lutar pela pessoa. Sabe, mas aquela pessoa vai dar um trabalho tremendo. Sabe, você não sabe como aquela pessoa é difícil de lidar. E essa pessoa, meu amado, que Deus vai te calejar para que você possa ganhar uma nação, amém? Você possa ganhar mil outros, para que você possa ganhar o condomínio Beija-Flor, para que você possa ganhar meu querido Olinda Cabral, para que você possa ganhar, meu amado, ali, pessoas do seu grupo familiar. É necessário passar por conflito. E eu comecei a perceber uma coisa: por que é tão difícil confrontar? Imagina você olhando, vem cá, Lucas. Pega a cadeira aí, a cadeira. Dá na cadeira aí. Você na filmagem, aleluia. Chega aí. Senta aí. Primeiro, querido, o conflito é inevitável. Eu botei aqui. Você vai entender por quê. Porque nós temos medo de conflito. Sabe por quê, querido? A primeira coisa, eu tenho medo de chegar para o Lucas e confrontar ele, porque eu tenho medo, querido, que ele não goste mais de mim. Eu tenho medo, amado, de Lucas, ele não ir mais com a minha cara, querido. Mas sabe de uma coisa? Enquanto você pensar nisso, você não será um líder de excelência. Enquanto você pensar, meu amado, o que o Lucas sente, querido, Deus vai mudar o seu coração. Sabe por quê? Quem manda é o Senhor, quem fala é o Senhor. É Ele que autoriza, é Ele, meu amado, que marca, é Ele que cura, é Ele que sara. Então você fala assim: eu não vou confrontar o Lucas porque o Lucas não vai gostar mais de mim. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu não vou confrontar o Lucas por quê? Porque ele não vai me entender. Querido, muitas vezes a pastora fala algumas coisas que eu não entendo no início, porque talvez eu não tenha maturidade para entender aquilo. Mas eu sei que depois eu vou entender isso. Sabe, querido, não se preocupe, meu amado. Se a pessoa que o Senhor te levou para que você possa confrontar, ela não venha te entender. Sabe por quê, queridos? Porque quem te entende é o Senhor. E se Ele mandou, meu amado, vai lá. Porque diz em Gálatas, querido, que um ou outro ajudou, meu amado, destruiu o caminho certo. Porque aquilo que você planta, você vai colher. Se você for uma pessoa omissa, um líder omisso, querido, sabe de uma coisa? O Senhor não vai contar com você, mas o Senhor vai contar com pessoas que dizem: olha, eu vou lá sim, vou falar o que Deus mandou. Queira o Lucas gostar ou não, entender ou não, se Deus mandou, eu vou até ele, amém, queridos? Aleluia! A terceira coisa, eu tenho medo que o Lucas, ele me rejeite. Eu tenho medo que o Lucas, sabe, de repente, Lucas é um sentido, sabe, o Lucas é uma pessoa qualquer, não estou com raiva dele não, só precisa dizer: aí, rapaz, vai ter aí, perdão aí, não é isso não. Que o Lucas me rejeite, que o Lucas, sabe, como chega até ele vira a cara para mim. Mas Mateus capítulo 18, diz que se teu irmão que não quiser se consertar contigo, você chama uma testemunha e vai até ele. Mas minha testemunha mesmo assim não quer saber nada comigo, vai até a igreja. Sabe, muitas das vezes nós queremos adorar o Senhor e não entendemos porque nossa vida está amarrada, está travada. E a palavra nos diz que antes de você entregar uma oferta ao Senhor, primeiro se conserta lá fora, querido, com a pessoa. Sabe, primeiro se conserta com a pessoa que você teve alguma desavença. Eu sou uma pessoa que, se eu brigar hoje com o Lucas, com certeza vou passar 5 minutos aqui a abraçar ele. Eu não consigo ficar, mas tem pessoas que têm dificuldades. E eu entendo isso. Tem pessoas que têm dificuldade de perdoar. Mas se você tem essa dificuldade, o Senhor quer te ensinar essa noite, em nome de Jesus, a você perdoar, a você dizer liberar perdão. Amém, querido? E a outra coisa que eu coloquei aqui, que eu tenho medo de coisas piores acontecer. Vai que eu chego pro Lucas, e o Lucas, na verdade, revela quem eu sou. Às vezes a gente não confronta alguém, querido, porque nós temos medo de, quando confrontar, ele revela, na verdade, quem eu
mais coisas piores entre eu e ele. Eu botei aqui, a maneira com que lidamos com o conflito determina o nosso sucesso nas situações mais difíceis. Uma coisa que eu coloquei aqui é que existem algumas maneiras possíveis que nós queremos lidar com o conflito. A primeira coisa, quando a pessoa ela vai ter conflito com outra, ela vai tentar, sabe, consertar algo, a primeira coisa que essa pessoa faz, sabe o que é, querido? Ela quer vencer a qualquer custo, meu amado. Querido, se você for confrontar alguém e você quer chegar até essa pessoa, você quer obter vitória, é melhor parar por aí, meu amado. Sabe? Porque que nós somos um povo que quem tem que vencer é o Senhor, quem tem que ser derrotado é o cão, o diabo, o conteúdo, o alvo, o chefe, o chupa-cabra, né? É ele que tem que ser derrubado. Sabe? Muitas vezes, querido, algumas pessoas falam, mas se eu for até o Lucas, de repente eu for até essa pessoa que eu vou confrontar, e ela me entender mal, meu amado, você fez aquilo que o Senhor mandou, ir até o seu irmão, leve testemunha, vai até ela, confronte, mas muda isso dentro de você, dentro do seu interior. Então, a primeira coisa, não vai até essa pessoa para vencer a qualquer custo, de maneira alguma. Não, eu vou lá porque ela vai ver quem é que manda, querido. Se você for assim, querido, sabe, Deus vai cortar o seu bico, desculpa por falar isso, não, eu vou lá para ver quem é que manda é o Senhor, não mandamos nada, meu amado. Certa vez, querido, sabe, um bruxo falou que ia acabar com o meu casamento, e esse bruxo, ele tem uma prima da minha esposa, que ele sai daqui do Rio de Janeiro e vai até Brasília conversar com ela, escreve lá no caderno lá em Brasília, terrível. E ele falou que ia acabar com o meu casamento. Ele foi um ano que eu passei terrível na minha casa. E ele ligava, ei, acabou o casamento de vocês, que ele não está passando um ano terrível, sabe? Pensando em separar, com vergonha de falar isso, um ano de casado foi difícil, sabe? Passando realmente por um trabalho de magia negra. E eu falei assim, não, nós somos firmes e fortes. Ele, calma, porque ainda não tem um ano, meu queridos. Já passou que eu casei com a Cali em 2004, ou seja, já passou tanto tempo, meu amado. Eu estou firme e forte com ela, sabe por quê, querido? Quando Deus dá a palavra, meu amado, é Ele, querido, que direciona, é Ele que manda, meu amado. E muitas das vezes ficamos preocupados com os conflitos, ficamos preocupados, porque de repente vai colocar o seu nome na boca do sapo. E eu sempre digo, se colocar o seu nome, querido, na boca do sapo, pode ter certeza de uma coisa, esse sapo vai ter dor de barriga. Querido, se colocar o seu nome no meio da pipoca, essa pipoca vai murchar. Se colocar o teu nome aqui no meio da rosa, essa rosa aqui não vai murchar. E se colocar no meio do despacho, pode ser o que for, eu tenho certeza que Deus vai mandar sua carruagem de fogo e vai despedaçar, querido, tudo aquilo que você levantou na sua vida, né? Porque Deus diz para você que Ele está contigo. Então, no lado do confronto, não posso querer vencer a todo custo. Não, querido. E eu botei aqui também, tem pessoas que, diante do conflito, ela finge que não há conflito. O Lucas está cara amarrado para mim. O Lucas está bonito, nem consegue, tenta ficar sério, fica bonito, né? O Lucas, ele fica sério para mim. Lucas tem um cara feio para mim. Quando eu vejo o Lucas, sai de perto de mim. E eu falo, quando a pessoa pergunta, está acontecendo alguma coisa entre você e o Lucas? Eu falo, não, tudo tranquilo, tudo, sabe, normal. Com medo, querido, de confrontar. Meu amado, talvez você está passando por isso. Talvez tem pessoas na sua família que você passa como se tudo tivesse, querido, sabe, tudo tivesse correto. Mas Deus quer nessa noite, eu vou te ensinar que Deus vai começar a transformar a sua casa, amém? Deus vai começar a transformar as suas relações, em nome de Jesus. Deus quer dizer para você, meu amado, que você tem que ir até o problema. Sabe, muitas das vezes nós temos mania, querido, de se esconder do problema. Então, a primeira coisa, querido, eu não posso tentar vencer a qualquer custo esse problema. A segunda coisa, eu não posso fingir que esse conflito não vai existir, porque de uma hora ou outra, querido, mesmo que Jacó fugiu, mesmo que Jacó, meu amado, foi abençoado, até mesmo passou por engano na sua vida, mesmo assim, depois que ele lutou com o anjo, querido, foi dar certo, ele acabou de lutar com o anjo, diz o texto, e vinha Esaú, o seu irmão, ao seu encontro. Ou seja, querido, sabe de uma coisa? Se você não tomar, meu amado, se não tomar essa atitude, pode ter certeza que Deus vai colocar no seu caminho e as coisas vão ser piores. Por quê? Porque já passou, já virou câncer. As coisas vão ser piores. Por quê? Porque ela percebeu que você não se importou com ela. Certa vez uma pessoa na igreja também tinha muitos problemas acerca de conflitos, e todas as vezes que ela chegava na igreja, ela causava uma confusão terrível. E essa pessoa, ela não conseguia também, a menina,
sei que Deus tem um plano na sua vida. E ela falou assim, não, eu vim para a igreja porque não tem nada para fazer em casa. E eu falei assim, mas vai ter uma vez, você vai vir para a igreja, porque esse vai ser o seu melhor lugar. E ela falou assim, não vou. Eu não vou porque eu não gosto de crente. Eu estou vindo aqui porque eu estou namorando um rapaz daqui. E essa pessoa foi muito difícil de lidar, foi uma pessoa muito complicada de lidar. E certa vez eu comecei a ganhar essa pessoa para Jesus e consegui ganhar para Jesus, meu amado. E de repente já tinha alguns conflitos dentro da igreja, mas as pessoas traziam para mim que na verdade era ela que só queria usar. E eu lembro que teve um culto, né? O culto dos sonhos, que ela foi de médica. E ela morava assim até hoje, querido, que ela ainda teve na sua vida, ela morava assim no barraco mesmo. E quando ela veio, sabe, de vestida, caracterizada, pessoas olharam para ela e começaram a rir dela. Quando as pessoas começaram a rir dela, os jovens começaram a rir dela. Eu lembro até hoje que eu, na hora de trazer a palavra, eu abracei ela. E eu falei assim, olha, estou aqui diante de uma doutora. E quando eu falei, eu vi ainda algumas risadas do inferno, sabe, querido? E eu comecei, meu amado, a confrontar aquelas pessoas e profetizando na vida dela que Deus seria capaz de concluir esse sonho. E, querido, eu glorifico a Deus porque essa é uma pessoa no qual ela é negra. Eu falo isso não com preconceito, você vai entender porque eu falo isso. E ela ficava ali, as pessoas, quando acabou o culto, alguns jovens olharam para mim e falaram assim, poxa, ela não vai conseguir não. Primeiro, que ela não tem condições sociais. E eu falei assim, quem disse que ela precisa disso? Quem disse que ela precisa disso para Deus abençoar ela? Deus não importa se ela mora perto do valão. O que importa sim é que se Deus olhar para ela e falar assim, eu vou abençoar, Deus vai abençoar. E eu lembro, querido, que eu comecei a chamar ela do meu lado, comecei junto com a Lívia confrontar aquela jovem. E ela começou já a vir com o seu rosto mudado, já não via mais com aquela cara preta, pintada. Ela já começou a mudar as suas vestes. E ela começou a estudar, e ela não passou na primeira prova. E ela veio muito triste. E eu falei assim para ela, continua tentando. E ela falou assim, olha, eu vou tentar sim, mas eu não vou tentar pela cota não, eu vou tentar por outro caminho, eu não quero isso. O Senhor vai me honrar. E eu glorifico a Deus, querido, que ela terminou este ano, mano. Sabe, ela é uma querida, e ela passou no primeiro lugar, sem cota, sem nada. E hoje, quando eu olho por ela, quando eu vejo a dentista Vanessa, para a honra e glória do nome do Senhor. E ela ainda mora em uma casa humilde ainda. E ela, quando vê a minha filha, sabe, porque ela viu a Aline grávida, ela falou assim, olha, pode levar a Larissa para me cuidar, porque eu vou cuidar dela de graça. Eu falei, você é a primeira cobaia. Ela falou assim, não, eu estou cuidando de outras pessoas. Sabe o que quer dizer com isso, querido? Que quando você confronta alguém, meu amado, é porque Deus quer manifestar um milagre, querido. Amém. Então Jesus vai manifestar um milagre na sua vida, querido, e na vida dessa pessoa. Amém, Deus. E eu coloquei também outra coisa, que é a pior coisa de você lidar com conflito, é aquela pessoa que dá de coitadinho, né? A pessoa, querido, gosta de dar de vítima. E não tem coisa pior do que uma pessoa que fica dando de vítima, parece a Chiquinha. Você chega, fica chorando, e quando vê, ela inverte em tudo, querido. Mas graças a Deus aqui não tem pessoas que dão de vítima não, amém, amado? Aqui tem valente do Senhor, aqui tem leões, amém, querido, que ruge. A outra coisa, meu amado, é que algumas pessoas querem lidar com o conflito, abusando da autoridade. Sabe, querido, a autoridade, meu amado, que nós temos, querido, na verdade é do Senhor. Nós fomos apenas vestidos de autoridade, nós não temos autoridade nenhuma. E muitas das vezes pessoas querem ganhar outra pessoa, dizendo que é líder, dizendo, não, me respeita, mas faça como Paulo, querido. Certa vez Paulo olhou e falou assim, olha, eu tenho vontade de partir e de estar com Cristo. Mas quando eu olho para mim, eu percebo uma coisa, que por amor a vocês, é necessário viver aqui nessa vida, para cuidar de vocês. Sabe isso que é amor, meu amado, que mesmo que você tenha vontade de partir, querido, você tem que ter no teu coração o seguinte, tem que amar essa pessoa, tem que lutar por ela, e tem que saber, querido, que essa pessoa, ela vai estar contigo, mesmo que ela não entenda hoje, no momento, mas Deus vai trazer a cura sobre ela, amém? Mas como confrontar? Eu botei aqui, primeiro, só confronte a pessoa se você se de fato se importa com ela. Eu só vou confrontar o Lucas se realmente ele perceber, ou se ele vê que eu não me importo com ele. Sabe, tem pessoas que querem confrontar
mas como eu disse, não está caminhando junto, não está andando junto. Então, querido, em nome de Jesus, meu amado, caminhe junto. Leva a cruz, como diz aqui Gálatas, que eu li para vocês. Diz a própria Senhor, leva a carga um do outro. Sabe, fala, vem cá, Lucas, me dá aqui, que eu vou, pode ir lá, Lucas, amém? Dá um abraço. Minuto de fome. Pega aí, em nome de Jesus, pega essa pessoa no ombro e fala assim, olha, eu vou levar a sua carga, o que está acontecendo? Eu vou guerrear contigo, eu vou lutar contigo, e nós vamos vencer, amém? E eu falei também, coloquei aqui, entrar em confrontação, tendo o interesse da outra pessoa em mente, ou seja, todas as vezes que você for confrontar alguém, nunca vai procurando os seus interesses, meu amado, mas sim o interesse de ambas as partes. Ou seja, se eu for confrontar o Sidão, eu não posso procurar simplesmente o meu interesse, não. Eu tenho que ver se de repente, querido, qual é o interesse do Sidão, por que o Sidão chegou, sabe, nessa conclusão, por que o Sidão chegou nesse absurdo, talvez, assim que eu pense, porque quando eu chegar diante dele, eu vou perceber que o problema pode ser eu, amém, queridos? Nós somos muito problemáticos, meu amado, infelizmente, mas graças a Deus nós temos um Deus que nos conserta, um Deus que nos molda, um Deus que transforma o nosso caráter. Ele está aqui nessa noite, amém? E eu coloquei aqui também, confronte com o objetivo de favorecer ambas as partes. Terceiro, converse com a pessoa assim que possível. Sabe, muitas das vezes, querido, como Jacó, a gente tenta se esconder, tenta correr, tenta fugir, tenta sair liso, sair pelos cantos. Mas sabe, enquanto você negar o confronto com aquela pessoa, que na verdade eu creio nisso, que você está negando uma ordem do Senhor, querido. Porque Gálatas diz, meu amado, que se você tiver algo do seu irmão, vai até ele, querido. Eu quero ler novamente aqui, no versículo 1 e 2. Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais, devem ajudar essa pessoa a se corrigir, amém, querido? Somente os espirituais, querido, que ajudam outra pessoa a se corrigir. E fala, mas faça isso com humildade e tenha cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Aleluia. Então, meu amado, quando eu confronto uma pessoa, na verdade, estou obedecendo uma lei do Senhor, que manda que se tiver algo do meu irmão, eu ia até ali, querido, e liberar o perdão, eu ia até ali tentar consertar aquele mal entendido. Aí eu coloquei aqui o quarto. Primeiro, tenta um entendimento, não necessariamente um acordo. Tem pessoas que querem conversar, mas já querem um acordo, né? Eu vou conversar com o Lucas ali, que está com raiva da minha vida. Eu já quero que depois da conversa o Lucas fique pulando, não, meu mano. Porque muitas das vezes a gente acaba com alguma desconfiança. Muitas das vezes, querido, eu fiz algo com o Lucas que causou mágoa sobre a vida dele. Então a primeira coisa nós temos que fazer é o quê? Tentar o máximo se entender, para depois chegarmos a um acordo. Amado, ganhe o seu irmão, amém? Olha para o seu irmão, em nome de Jesus, fala para ele, eu preciso de você. Fala para ele, eu preciso de você, isso, fala, me ajuda aí. Fala assim, coopera aí junto comigo, fala, querido. Amém, queridos? Aí botei aqui, não chegue com conceito preconcebido. Quando for sua vez de falar e se fazer entender. Primeira coisa, querido, quando você agora ouvir aquela pessoa, entender aquela pessoa, ver quais são as motivações daquela pessoa, você, querido, descreva as impressões que você está tendo dela. Sabe qual é a pior coisa? É quando uma pessoa vem te confrontar e ela começa a tirar conclusões erradas acerca de você.